Olá, pedimos ao Divino Mestre que nos ampare, que nos permita intuir e inspirar, para que possamos trazer as palavras que possam contribuir com seus propósitos. Pedimos o amparo dos mentores e a assistência e a misericórdia divina e licença para falar em seu nome. A Pátria do Evangelho é o capítulo 34 do livro Compromissos Iluminativos, de Edivaldo Franco, por Bezerra de Menezes. E nesse capítulo, o Dr. Bezerra ele faz uma reflexão, nos convida a fazer uma reflexão a partir de um contexto mundial, trazendo uma perspectiva histórica. Nós sabemos que as nações, elas evoluem, porquanto as sociedades evoluem a partir da evolução individual. E como estamos ainda no mundo em que a bondade e a maldade estão bem evidentes, né? Não poderia ser diferente, porque é apenas o segundo da escala evolutiva. Toda transformação é um processo, e essa particularidade, ela em parte explica o momento em que vivemos. Brasil como pátria do Evangelho, nesse tom, a gente percebe, e assim nos dizem, que o Brasil tem uma missão espiritual. O Dr. Bezerra pede para que a gente observe que nós não temos aqui karmas catastróficos, né, coletivos, e outras singularidades que o Brasil apresenta e que favorecem esse ambiente espiritual, essa reflexão, né, a respeito da espiritualidade. Não se fala aqui da religiosidade, que é uma outra coisa, é uma outra questão. Mas o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, isso não pode deixar de nos ecoar, porque essa expressão, ela tem a capacidade de, por si, realimentar a nossa esperança. Vamos observar que somos pessoas de fé, mas nós precisamos alimentar essa esperança, nutrir essa esperança, porquanto essas contingências, porquanto as situações da contemporaneidade, que alguns autores trazem como pós-modernidade, né? Já saímos da modernidade, elas parecem acirrar propósitos destruidores. Elas parecem nos distanciar de um mundo melhor. Mas a gente sabe que somos governados por uma providência divina, e que isso não fica somente no âmbito da fé, e que até mesmo essa providência, se abrirmos os nossos olhos, contemplando uma perspectiva espiritual, nós percebemos as mudanças pelas quais o mundo vem passando fisicamente. Moralmente, já que a mídia ela traz prevalentemente as informações negativas, né? Nós temos a impressão de que moralmente não está havendo transformação e que não estaríamos evoluindo moralmente. Mas isso é um ledo engano, porque a gente só enxerga isso deslocando ou ampliando a perspectiva para que a gente possa ver traços evolutivos a partir de momentos históricos
de fragmentos da história. E quando a gente olha para esses fragmentos da história, a gente percebe aqueles que pelo menos têm um traço, né, positivista, otimista, ou pelo menos não pessimista, a partir desses fragmentos da história do mundo, a gente percebe que existe não só uma evolução física, uma evolução material, mas também uma evolução moral, uma transformação moral. De qualquer forma, a humanidade ela está mais sensível. De qualquer forma, a humanidade está mais crítica. De qualquer forma, a humanidade não está aceitando passivamente mais o que aceitava antes, né? De qualquer forma, as diversas classes estão se insurgindo e fazendo ver as suas necessidades. Então, essa inquietação, ela tira qualquer nação da situação de conforto. Essa inquietação, ela abala os interesses do poder econômico. Ela abala os interesses de uma classe que entende que pode e que deve, por razões egoístas, dominar. Mas o mundo não está mais aceitando isso, né, de uma forma tão passiva. Prova disso é que a essência humana ela está se expressando, ela está se revelando, ela está buscando seus espaços, ela está se afirmando nas suas diferenças, nas suas particularidades, nas suas singularidades. E isso é fruto de uma inquietação da própria natureza humana. Nós temos uma essência evolutiva por si mesmo. Nós temos uma função estruturante que nos leva a uma transformação inexoravelmente passando pelos caminhos da espiritualização. Nós não estamos falando aqui de religião, e se viermos a falar nela tão somente o conceito de religar, de religare, né? De nos religar com o divino, nos religar com Deus, com a divindade. E não estamos falando aqui da diversidade de crenças, senão pelo ponto comum, pelo fator comum em evidência, que é exatamente aquela necessidade da natureza humana de encontrar algo superior, algo mais sublime do que aquilo que eu já tenho, algo mais transcendente, porque o que está aqui não me basta. Eu não basto na medida em que sou incompleto, e essa função estruturante da essência divina, né, que existe em todo ser humano, ela me impulsiona na busca de transformar-se em algo melhor de mim. Isso está acontecendo por todas as vias, por todas as razões. Por fatores particulares, singulares, a partir dos processos de reparação, expiações, provas, né? Por dificuldades singulares, como diz Kardec, o processo reencarnatório tem um direcionamento, mas o contexto somos nós que fazemos. E esses contextos construídos por cada um de nós também são estruturantes. Quando eu digo estruturantes, é que tem um propósito transformador do espírito. É isso que nos estrutura, é isso que nos fortalece
para nos tornarmos melhores, e quando nos tornamos melhores, nos vemos mais fortes, mais compreensíveis, e enxergamos o outro cada vez mais nitidamente. Porquanto, em alguns dos nossos momentos evolutivos, o outro está sempre embaçado. E isso me leva a enxergar mais a mim do que ao próximo. Então, na medida em que nos transformamos e que nos evoluímos por conta desses fatores particulares, pessoais, próprios do sujeito, que são os seus compromissos espirituais, que compõem os parâmetros das expiações e provas que constaram do planejamento reencarnatório, como uma necessidade, um conjunto de fatores necessários ao processo de evolução, mas eu vou me permitir aqui trazer o termo transformação, porquanto eu entendo que se ficarmos assim com a ideia puramente de que as expiações e as provas nos evoluem, a gente traz esse verbo para uma perspectiva passiva. A partir das expiações e provas eu evoluo, e não necessariamente assim. A partir das expiações e provas, que são os fatores particulares, pessoais, cada um tem os seus e totalmente diferentes do outro, dos 8 bilhões de encarnados que temos sobre a Terra, esses fatores são tão somente oportunidades de transformação. Não é porque construir um pacote de expiações, de provas, e que passo pelas reparações, que simplesmente estarei evoluindo. Não basta vir para cá. É preciso olhar as situações como experiências, como oportunidades de transformação. E como eu tenho uma consciência, e é isso que faz a diferença, diante do exercício do contato com essas expiações e com essas provas, com essas tarefas evolutivas, eu posso ou não me transformar. Na medida em que eu rejeito, que eu nego, que eu não aceito, eu não me transformo. Mas na medida em que eu olho para essas situações e aprendo com elas, encaro, dialogo com essas situações de expiações e provas e reparações, e aprendo com ela, analiso essas experiências, aonde foi que isso mexeu comigo, aonde foi que isso me tocou, o que é que isso me ensinou, como eu estava e como eu estou, e exercemos a gratidão por aquelas oportunidades, por mais dolorosas que sejam, aí sim, nós acendemos a nossa luz evolutiva. E eu estou falando aqui de uma perspectiva individual. Cada um tem o seu pacote, cada um tem o seu conjunto de propósitos reparadores, que são, até serem vividos e absorvidos, incorporados e aprendidos, são meras oportunidades. Esse pacote de expiações e de provas são meras oportunidades. Mas a partir do momento em que eu incorporo, que eu absorvo, que eu sinto que aquelas situações me tombam, imprimem uma dor, uma marca através da dor em mim, tem transformação. Então, isso é do humano, isso é do espírito encarnado, isso é de cada um de nós. Na medida em que eu passo por esses processos, na medida em que eu me deparo individualmente com esses fatores, com essas oportunidades transformadoras, e aprendo com elas, e ouço, entendo o que elas estão me dizendo, sem a necessidade de descobrir o véu, que fique claro, eu me transformo. E na medida em que eu me transformo, e que o outro se transforma, e que o outro me vê transformado, e que eu vejo o outro transformado,
o que acontece com a transformação? Não é só o burilamento do espírito. Não é só o burilamento da alma. Mas, senão, a ampliação da minha consciência. A minha consciência se amplia. A minha consciência se expande. E é uma das razões pelas quais sentimos as dores evolutivas. Porque a expansão da consciência, ela rasga a consciência. Ela dilata a consciência. E essa expansão, essa dilatação da consciência não passa senão pela dor. Não é? E é por isso que nós encarnamos nesse corpo, porque só esse corpo tem um conjunto sensório que me permite interpretar pelos sensores, não é pela palavra, não é pela interpretação das palavras, mas é pelo que sinto, eu interpreto as situações pelas quais eu passo e elas me marcam. E elas imprimem um marco em mim. E que diante de outras situações, essa dor será resgatada e que aí sim a minha escolha próxima será certamente diferente, por conta de uma experiência já vivida e que passa a compor o repertório de experiências do meu espírito. Então, na medida em que isso acontece com cada um de nós, a sociedade se transforma. Naturalmente, a sociedade se transforma. Observe que nós podemos, até para nos ajudar a ficar mais claros, nós temos aí, vamos dizer, de uma forma bem simplista, dois processos. O processo de educação e o processo de transformação. O processo evolutivo, ele se compõe desses dois processos. Do processo educativo e do processo transformador. No processo educativo, eu aprendo com socialização, eu aprendo com o outro. Eu me modifico a partir da troca que realizo espontaneamente, naturalmente, convivendo em sociedade, convivendo com o outro, no exercício dos meus diversos papéis. Então, veja que tem um conjunto de outro em cada espaço que eu ocupo. Né? Tem um conjunto de outros no meu trabalho, tem um conjunto de outros na minha família, tem um conjunto de outros no meu núcleo familiar, tem um conjunto de outros na comunidade onde eu moro, tem um conjunto de outros na cidade onde tenho domicílio, tem um conjunto de outros transitórios, passageiros, né? Quando eu faço um voo, ou quando eu faço um turismo, ou quando eu vou para um determinado evento de lazer, ou até mesmo profissional, com pessoas de outras áreas. Então, essas convivências, esses contatos, porque não somos, o processo de educação, ele não é somente explícito, né? O processo de educação tem um componente tácito, nós não aprendemos somente com esse conjunto sensório, visível, aparente, o par de olhos, 2 ouvidos, né? Mas aprendemos também pela sinestesia, pelo que recebemos como vibração. O nosso inconsciente também está ligado ao inconsciente do outro. Nós somos parte do todo e temos uma parte de nós. Quando Jesus dizia, fazei pelo outro aquilo que gostaria que fizesse por si mesmo, ele sabia o que estava falando, né? Porque nós estamos no outro. Então, assim, esse processo de educação, ele passa também pela socialização, mas ele passa pela leitura, né? Ele passa pelos livros, ele passa por esses conteúdos que alimentam o nosso intelecto, que nos traz informações para que eu possa juntar com as informações que já tenho, para que eu possa juntar numa segunda fase
com as minhas experiências, para que a partir daí possa transformar-se em conhecimento, para que a minha consciência se amplie. Então veja que o processo educativo faz parte do processo evolutivo, para e passo, e o processo educativo, ele está prevalentemente na convivência. Nós somos seres sociáveis, nós não somos frutos do meio. Aprendemos assim, eu sei. Né? Mas as verdades, elas são sempre atualizadas. É por isso que a gente não está levando nenhuma verdade aqui, senão as nossas melhores hipóteses. Né? Então é possível que no nosso próximo encontro eu esteja desdizendo algumas coisas que dissemos aqui, porque o conhecimento ele é construído de uma forma dinâmica, né? A Terra já foi o centro do universo e essa verdade ela foi desconstruída na medida em que a humanidade avança e na medida que a ciência se desenvolve e que a tecnologia se amplia, né? Então assim, o processo educativo, já que temos um código genético aberto e somos seres atualizáveis, é por isso que nós temos a propriedade evolutiva. Esse processo educativo se dá em sociedade, se dá na convivência. E aprendo mais com os diferentes, com as diferenças, com aqueles que pensam diferente de mim, que têm uma outra leitura, uma outra visão, porquanto esse outro teve uma história totalmente diferente da minha. Então é lógico que ele veja o mundo de uma forma diferente. É lógico que ele tem uma educação diferente, uma forma de se comportar diferente, uma compreensão diferente. E é exatamente nessas diferenças em que eu me deparo com aquilo que eu não tenho, mas que vejo no outro, é que esse processo simbiótico vai se dando e que pelas vias do processo da educação do ser, do espírito, enquanto na expiação, enquanto na vigília, vai se dando. Processo de transformação. Então, veja que o processo de transformação, ele não é por si bastante, ele precisa do processo educacional. E o processo evolutivo é resultado, que fique claro, do processo educativo e do processo transformador. O processo de transformação, ele está associado diretamente à experiência. A experiência. Essa experiência só é possível se eu mergulhar na vida. E preciso da fé para mergulhar na vida. Porque estou aqui por ordem de um Criador, com a autorização dele, e para evoluir, que me transformarão. Processo educativo, socialização, tem um componente teórico, através do aprendizado, através das leituras, e processo transformador, através da experiência. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Algumas coisas que poderiam consumir as nossas mentes, as nossas preocupações, nós não temos aqui. Nós não passamos aqui. Né? Então, nós temos uma característica, cada povo tem a sua característica prevalente, nós temos características comuns próprias do ser humano, mas também nós temos características segmentadas próprias da cultura onde nos inserimos, onde caímos, e não foi à toa, né? Cairmos numa determinada cultura. E nós temos propriedades também particulares, né? Que é própria do meu construto, da minha família, na minha ancestralidade, de tudo aquilo que eu trago. E o nosso inconsciente pessoal é isso. E o nosso inconsciente coletivo vem dos fatores da coletividade. E é esse inconsciente que faz com que sejamos o que somos. Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, nos convida a renovar nossa esperança, como traz o Dr. Bezerra de Menezes, e que a gente apague o fogo da desconstrução, da descrença, né? Que a gente aplaque as chamas das notícias falsas,
da construção de cenários catastróficos, do pessimismo exacerbado para além do realismo, não é? Mas que também olhemos de uma forma contemplativa esse cenário, esse espaço, esse ambiente, essa sociedade, com tudo que faz parte dela e que nos afeta. Corajosamente. Não existe transformação sem enfrentamento. E todas as vezes que eu fujo de um problema, por que problema entre aspas? Porque problema para uns, né? Oportunidade para outros. Então, toda vez que eu fujo de uma situação, aquela situação para mim é um problema. Agora, quando eu enfrento a situação, aquela situação é oportunidade. Então, toda vez que fugimos de um problema, não tem evolução, não tem transformação. E toda vez que enfrentamos uma situação, nós estamos exercendo essa oportunidade. E esse é o espaço. Se a gente vai para uma perspectiva histórica, né, pelas portas e vias da religiosidade, a espiritualização, ela nos chegou de alguma forma. Ela nos chegou com interesses escusos. A religiosidade nos chegou também com o intuito de domar o índio, de domar o primitivo que habitava naqueles primeiros seres que foram encontrados aqui. Né? Então vamos levar Deus, porque ele fica mais manso, ele fica mais dócil. Isso é percebido somente pela história, só depois, né? Não a posteriori. Mas, ainda que a religiosidade nos tenha vindo com propósitos dominadores, nós entramos em contato com ela. E aquilo que um grupo de pessoas, um contingente de pessoas de uma determinada época passa e vivencia, aquilo passa a fazer parte desse inconsciente coletivo e nós herdamos. E as próximas gerações também vão herdando, e assim se transforma. E essa transformação, no caso específico brasileiro, se deu nesse sentido e nessa direção, né? De tornar as nossas almas mais sensíveis, de tornar as nossas almas mais capacitadas a perceber o que transcende, de tornar o nosso espírito mais receptivo a transformações, com uma facilidade talvez maior de expansão da própria consciência. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não é à toa. Observe que é um continente de uma extensão vasta, enorme, que arregimenta fragmentos de diversas culturas, de diversas nacionalidades, né? E que é regido por uma força, e que é regido por uma cultura, e é regido, ainda que com as suas mudanças, modificações, por questões, por ideologias políticas, vamos dizer assim, né? Porque somos seres políticos. Porque a política também interfere no meu processo evolutivo, né? A política, ela faz parte não somente do processo educador, como também do processo transformador, né? Na medida em que a política ela produz incertezas e ela produz futuro, e eu estou vivendo esse ambiente, esse contexto, aquilo me toca, aquilo me influencia de alguma determinada forma, em alguma magnitude. O processo de transformação vai se dando assim. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, isso faz com que a gente olhe para o Brasil com esse olhar, com essa perspectiva, e enxergue isso, essa possibilidade mais facilitada de contato com as coisas do espírito, de contato com as coisas da alma. Por qualquer via, ainda que pelas vias
religiosas. Mas observe que Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não está produzindo tão somente indivíduos religiosos. Não é esse o propósito. Nós não vamos entrar no mérito da religiosidade aqui. Mas Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não está somente produzindo indivíduos religiosos. Está produzindo indivíduos de consciência. Está produzindo indivíduos conscientes. Está produzindo indivíduos com consciência ampliada. Está produzindo indivíduos mais sensíveis, mais compreensíveis. E nós espíritas temos uma particularidade que é nossa, porque sabemos alguma coisa para além. Para além. A consolação tem na sua essência a imortalidade da alma. Quando Jesus nos prometeu um consolador, não era aquele que passaria a mão pela nossa cabeça, nem que curaria as nossas feridas, e nem que somente enxugasse ou secasse as nossas lágrimas. O Consolador traria uma notícia, uma informação, que reduziria a nossa ansiedade, que de alguma forma tinha o propósito de nos acalmar, nos tranquilizar. Porque a consolação diz para a gente, não tenha pressa, não corra. Né? É um processo lento e gradual. É um processo que a gente já traz a metáfora da espiral da vida. É um processo que faz com que a gente suba e desça, suba e desça. É um processo que faz com que a gente caia e levante, e caia de novo, e levante novamente. É um processo que faz com que cada um de nós cure as feridas no próprio caminho. É um processo onde fazemos reparações muitas vezes no próprio corpo, enquanto vivemos outras tantas experiências. É um processo onde, ainda que feridos, nós nos curamos e tentamos curar o outro. Mesmo com as nossas dores, mesmo com os nossos flagelos, mesmo com os nossos sofrimentos. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nos dá essa característica e essa propriedade. Que agora, pelas vias educacionais, nós estamos sabendo. Nós estamos entrando em contato com isso. Né? Então, pelas vias educacionais, quando sabemos que o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, me torna um ser mais compreensivo, mais sensível, mais adequado à espiritualização, com uma propriedade que me dá uma receptividade maior às coisas existenciais. Há um propósito que pulsa em mim de compreender o sentido da vida. Essa é a contribuição pelas vias educacionais. E com essa contribuição, que eu percebo que sou mais espiritualizável, eu já olho para as circunstâncias da vida e do mundo de uma outra forma. Eu já acolho com a paz trazida pela consolação, porque sei que se o espírito é imortal, tudo é impermanente. Né? E porque sei que se o processo reencarnatório tem uma propriedade e um propósito evolutivo, tudo é impermanente. E porque sei que aquilo que eu vier a passar agora, se eu aprender, não terá mais razão de persistir, de continuar. Então, assim, esse é o nosso espaço. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, precisa nos dizer alguma coisa, essa simples frase. Precisa nos dizer que confiemos, apesar das coisas que nos chegam, apesar dessas imagens que se formam diante de nós,
Nós estamos aí com o vírus e eu digo aqui que eu vi um ponto no mar, a partir daqui, e peguei o binóculo e fui olhar para isso. Era um ponto que sumia e aparecia, sumia e aparecia. Né? Mas, curioso, eu fui tentar ver o que era aquilo. E quando eu coloquei o binóculos, passam segundos depois, uma mancha branca imensa. Né? Eu digo, pode ser uma baleia. Pode ser um movimento de alguma coisa, mas alguma coisa grande, porque aquela mancha branca era maior do que aquele ponto pequeno que me despertou a curiosidade. E poucos dias depois eu vejo uma notícia, algumas fotos de pessoas que tiveram, talvez até a partir de outros pontos, fotografaram, e realmente era um movimento das baleias. Talvez isso nunca visto tão próximo da praia, né? A gente vê o mar mais robusto, a gente vê a natureza mais limpa, a gente percebe os animais mais dóceis, a gente percebe que os animais estão se permitindo se aproximar dos seres humanos, né? E essa relação já está se dando de uma outra forma. A gente percebe a mudança do ambiente, a gente percebe a mudança da natureza. Vamos aqui trazer a regeneração? Sim, a gente sabe isso teoricamente, mas agora que o ser mesmo, né, isso nos deu a oportunidade de deixarmos o mundo em paz, de deixarmos o mundo mais quieto, de deixarmos o mundo se regenerar. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, precisa nos dizer isso. Que corajosamente nós não podemos viver de forma passiva, senão ativa. Nós não podemos perder a nossa capacidade de nos indignarmos. E que a espiritualização não significa nos transformarmos em pessoas inertes, em pessoas que se omitem, em pessoas que evitam o contato que me oportuniza levar a minha opinião, que me oportuniza dizer e expressar o que penso e o que sinto. Porque é exatamente isso que nós não podemos perder, que é a nossa capacidade de nos indignarmos. Porque é através da indignação que o mundo se transforma. É através da indignação que Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, se constrói. A gente pode entender que Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, foi uma designação para esse país de dimensões continentais. Mas Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é construído por cada um de nós. É construído a partir da divulgação da doutrina espírita através da sua codificação. É construído a partir do momento em que eu vou me tornando um espírita cristianizado. Porque Jesus é o nosso modelo e guia. E isso também precisa me dizer alguma coisa. E se eu não tiver Jesus como modelo e guia, e se eu não oferecer resistência às minhas tentações, se eu não oferecer resistência àquelas tendências que trago e que é do meu espírito, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, fica um pouco mais distante. Um pouquinho mais distante. Mas na medida em que eu olho para o Cristo e vejo que aquele sangue não foi para deixar história, aquele sangue não foi para escrever uma história, aquele sangue foi para imprimir em mim a dor dele, porque só a dor transforma, eu me cristianizo. Cristo não se silenciou. Cristo não se omitiu. Cristo não perdeu a sua capacidade de se indignar, ainda que santo. Cristo tinha todas as razões para compreender, mas ele veio com um propósito transformador. Porque nós espíritas sabemos que cada um desse outro
que passa por mim no exercício dos meus diversos papéis, tem a sua história. E está no seu momento evolutivo. E que faça o que fizer, é o melhor que ele pode fazer, porque é o melhor que ele tem dentro dele. Ele não está adiante, ele está naquele ponto da sua evolução. Com aquele conjunto de experiências e não com as que ele ainda terá. Então é o melhor que ele pode fazer, ainda que o melhor que ele possa me dar é toda a sua maldade, que já é menor do que o que já foi, eu posso entender isso. Então, ainda que espiritualizado, ainda que espírita, eu vejo o outro num processo evolutivo, né, melhor do que o que já foi, né, mas que será melhor do que o que é, isso me permite compreendê-lo. Mas será que o Cristo somente compreendia? Será que a proposta cristã é somente de compreender o outro? Né? Cristo trouxe o propósito da caridade, Cristo trouxe o propósito do acolhimento, Cristo trouxe o propósito do respeito à condição de vida, Cristo trouxe o propósito do respeito à escolha. Cristo trouxe o propósito de acolher as diferenças sem ver diferentes. Olha só. Ele acolhia a todos, do religioso, do presbítero, do estudante, até a prostituta. Então, assim, mas ele via diferenças? Ele julgava? Não. Ele compreendia e acolhia como espíritos, como almas, e mostrava o caminho. E na medida em que eu fico somente enquanto espíritas, eu simplesmente posso perder oportunidades de ajuda, oportunidades de caridade. Né? Então, assim, aquela parábola do samaritano, ela traz um homem da lei que passa, que vê aquele corpo. Mas vem o seu discípulo atrás, que também passa e vê aquele corpo. Mas foi o samaritano, que não tinha nenhuma religiosidade, que simplesmente vê aquele corpo, se inquieta e se incomoda. O primeiro sabia a lei, estudava a lei. O segundo seguia o que o primeiro fizesse. Ele não estudava a lei, mas ele seguia o exemplo do primeiro. Né? Esse homem é santo, ele sabe o que faz, o que ele fizer eu vou fazer. E o samaritano não quer nem saber de nada disso. Se está certo, se está errado, se Deus manda, se é cristão, se não é. Tem um espírito sofrendo ali, tem uma alma sofrendo, tem um corpo sentindo dores, e eu vou lá. Para o primeiro, se o corpo tivesse morto e eu tocasse, eu me macularia e perderia o meu posto santificado. Né? Então, na iminência de estar um corpo morto ali, eu nem me aproximo. Mas o corpo pode não estar morto, o corpo pode estar precisando de mim para viver. E assim agiu o samaritano. Enquanto espíritas, como estamos, né? Nos alimentando do processo educacional, entrando em contato com as obras da codificação, entrando em contato com os elos doutrinários, nos enchendo de teorias, nos enchendo de informações, ficamos obesos intelectualmente e achamos que somos espíritas? Não. Nós precisamos nos cristianizar enquanto espíritas, passando a ser espíritas cristãos. Porque é exatamente desse espírita cristão que nascerá o Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. É exatamente por aí. O mundo não precisa de mim somente espírita, o mundo precisa de mim, espírita cristão. A minha passagem por aqui, ela precisa me transformar
E ela precisa que eu ajude o outro a se modificar, a voltar para o seu lugar, a voltar para o seu caminho, a entender melhor o significado das suas dores, das suas dificuldades, a perceber, a enxergar um propósito em suas vidas, a reconstruir muitas vezes o sentido da vida que foi perdido. Hoje nós passamos, não somente, observe que outrora o vírus dizimou uma população de 22 milhões no México. Não é diminuindo o impacto, mas esse vírus tem uma razão de ser, e observe que ele não é local. Ele não é uma particularidade de um país subdesenvolvido. Ele não é propriedade de uma ignorância cultural. Não, ele não é uma particularidade de espaços configurados que apresentam uma característica singular. Esse vírus não é singular. Esse vírus não é singular. Esse vírus está em todos os pontos do mundo, em todas as classes sociais, em todos os níveis intelectuais, em todas as profissões, em todas as pessoas, de todas as cores, de todos os credos, de todas as raças, de toda a sexualidade, de todas as suas formas. Esse vírus está em todos, indistintamente. Então, isso precisa me dizer alguma coisa. Tem uma propriedade evolutiva, é claro que tem. Né? Então, faz parte do processo transformador, porque estamos nos deparando com uma experiência, a experiência de voltar para casa, a experiência de nos recolhermos, a experiência de passarmos por um momento que nos coloca muito próximos da morte. E a morte, que é vida, ela precisa atuar, porque é ela quem me faz valorizar a vida. Se não tivesse a morte, a vida não teria valor. E é exatamente por esses componentes de processos transformadores que nós vamos nos desenvolvendo nas nossas singularidades, nós vamos pelas vias educacionais e pelas vias transformadoras da experiência, nós vamos burilando o nosso espírito. E se burilamos o nosso espírito, nós precisamos entender que o outro também evolui e se transforma. Na sua velocidade, no seu tempo, no seu momento. E que eu e o outro me transformando, a sociedade se modifica. E a sociedade se modificando, a coletividade se modifica. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, significa que estaremos muito provavelmente, já começamos, já demos o primeiro passo, porque as diversas crenças, as diversas religiões já estão dialogando e já estão até habitando juntas, tem espaços onde representantes de cada uma delas são vizinhos. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não é uma coisa localizada também. Não é um espaço para efeitos localizados, para efeitos locais. Não. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, tem um propósito da universalidade, do ecumenismo. Não só de futuramente unir as nações, mas também de nos tornarmos todos capazes de olhar para o espírito, para a alma. A vinda de Jesus foi um passo nesse processo. Quando ele disse que nos mandaria a consolação, e veio 1.800 anos depois, não foi por esquecimento. Outros fatores precisavam se desenvolver ao longo desse período de tempo para que o Espiritismo pudesse chegar. O Espiritismo chegou. Nós entramos em contato com ele, recebemos essas informações e ainda estamos estudando elas. Nós não sabemos tudo,
né? Muito embora os espíritos caridosos, os autores, né, altissimamente sábios e qualificados, como André Luiz, como Memei, como a veneranda Joana de Ângeles, como Amélia Rodrigues, mandem para nós informações através da literatura, para que no processo educacional eu possa me municiar de informações, para que no processo transformacional, na vivência da experiência, junto com a informação que eu obtive, possa aproveitar essa experiência de uma forma cristianizada. Vamos pegar o Gólgota como uma parte da experiência de Jesus. Ele viveu a sua história, ele incomodou, ele fragilizou interesses, ele foi recebido como uma ameaça, né, transformadora de uma situação confortável para o poder da época, e esse incômodo fez com que acontecesse a insurgência desse poder e ele foi perseguido. Mas vamos só para o processo de crucificação. Vamos sentir a dor que Jesus sentiu. Impossível, né? Mas vamos imaginar sentindo a dor que Jesus sentiu quando caminhou com aquela cruz. Né? Então, esse é o nosso processo de cristianização. Esse é o nosso processo de nos tornarmos espíritas cristãos. Porque somente como espíritas cristãos o Brasil se confirma como coração do mundo e pátria do Evangelho. Eu espero que uma sementinha tenha ficado no coração de cada um e que ela venha frutificar e dar bons frutos. Fiquem com Deus.